O diretor do Sport Recife largou o aço na arbitragem brasileira, e inclusive o clube emitiu uma nota sobre as polêmicas que aconteceram ontem no jogo de Sport e Palmeiras. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo nessa segunda-feira brava. Já desejo pra você uma excelente segunda-feira e uma semana maravilhosa, tá bom? Agradeço você por estar aqui. Se você puder, dar uma fortalecida com aquele like. Se você também puder deixar o seu comentário a respeito dos assuntos que iremos abordar aqui agora. Fica à vontade, vem com a gente. Se inscreve aí também no Opina Porco. Estamos chegando a quase 82 mil inscritos, então perto de uma marca muito importante que sempre vocês estão aí ajudando e reconhecendo a gente. Muito obrigado, de coração, agradeço mesmo. Meus queridos, é o seguinte, algumas pessoas me perguntam lá na rede social vizinha. Eu sei que eu não tenho tido tempo de conversar com todo mundo da forma como eu queria. Realmente eu tenho feito uns takezinhos de uns vídeos lá, colocado, e não tenho tido muito tempo hábil para investir na plataforma. Mas algumas pessoas eu vi que me perguntou sobre aqui, ó, os nossos parceiros da Energia com Desconto. Galera, a Energia com Desconto é uma empresa que traz desconto de energia elétrica na sua fatura. Então você que tem uma fatura de R$200 ou mais de energia, você já pode obter desconto gratuitamente. Não tem custo nenhum, não tem taxa de adesão, não tem letra miúda. E em 10 minutos o serviço já pode estar funcionando para você totalmente gratuito. É só você clicar no link que eu estou colocando fixado nos comentários ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela e falar lá com o pessoal do Energia com Desconto. O filiado, inclusive, dessa empresa é um amigo pessoal meu. Então, pro pessoal que me pergunta lá, ah, Neto, não tem taxa, não tem que pagar mesmo? Não tem. Pode confiar. É um trabalho sério, um trabalho de confiança. Já tem muita gente que aderiu à Energia com Desconto e vai garantir desconto todos os meses. De quanto que é esse desconto, Neto? Eles vão fazer a simulação para você, tá? Eles fazem a simulação mensal, anual e apresenta para você quanto você vai obter de desconto antes de você aderir ao serviço. Lembrando que não tem custo nenhum, é 100% gratuito. Energia com Desconto, pessoal. Só chamar o pessoal lá. Tamo junto. E é o seguinte, meus amigos, o porquê que eu não gosto de um jogo em que ele é muito pautado por resultados de arbitragem. Por causa que depois do jogo ninguém discute o futebol em si. Todo mundo fica em cima do lance. Então você tira o foco do futebol e leva o foco para a arbitragem. E o diretor do esporte, ele fez fortes críticas em relação ao VAR, considerando que o segundo lance do Palmeiras foi um lance que não teria tido nenhum tipo de análise, mas na verdade a CBF divulgou a análise do lance. A gente vai discutir sobre isso aqui. Olha aqui o que ele falou. Eu não vou aqui debater com vocês se foi pênalti ou não. Não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. Disparou o vice-presidente de futebol, né? Guilherme Falcão. Além disso, ele continuou. Eu consigo compreender que o juiz, dentro das 4 linhas, olhando aquele lance em tempo real, possa se equivocar. Mas eu não consigo entender como, com o árbitro de vídeo, não tenha sequer a revisão do lance. O lance, pessoal, foi revisado. A CBF, inclusive, divulgou. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. O Brasil hoje importa treinador. O Brasil hoje importa jogador, está na hora de importar árbitro também, porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível de campeonato brasileiro. E aí o Sport também divulgou uma nota oficial nas redes sociais. O Sport Clube do Recife vem a público manifestar sua total e absoluta indignação diante da atuação desastrosa da equipe de arbitragem comandado pelo senhor Bruno blá 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 blá. Não vou ler tudo aqui. Vamos lá. Antes da gente discutir o que foi analisado lá pela CBF, foi divulgado. Nenhum dirigente do futebol brasileiro, a partir de agora,
Nenhum dirigente pode reclamar da CBF ou dos árbitros que a CBF escolhe, porque o problema de arbitragem, ele já não é de hoje. Ele não apareceu agora. Ele já vem, há muitas temporadas atrás. E a gente fala o tanto que os profissionais brasileiros são obsoletos. O tanto que a arbitragem brasileira, ela é carente de protocolos. Virou um disco repetido. Quantas e quantas vezes, meus amigos, nós nos reunimos aqui no Opina Porco, nos vídeos semanais, diários na verdade, né? E falamos sobre questões de arbitragem. E vocês vão lá e de forma unânime, vocês elegem o senhor Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF. E a partir do momento que vocês elegem de forma unânime federações e dirigentes de clubes também, pronto, vocês não podem falar absolutamente mais de nada. Porque o problema já vem acontecendo há muitos anos, a CBF cruza os braços há muitos anos e vocês não mudam. É tipo aquele cara que reclama do país. O cara reclama da cidade, reclama do estado, reclama das leis, reclama disso, reclama daquilo. Só que ele tá sempre lá votando no mesmo governador, no mesmo prefeito, no mesmo presidente. Ele tá sempre votando nos mesmos personagens. Ele nunca muda. Ele nunca muda. E aí quando falam pra ele assim, mas por que você não vê uma outra opção? Mas não tem, os outros são fracos. O Ronaldo, ele quis dar uma segunda opção, uma segunda via dentro da CBF. E aí eu não tô nem questionando se ele é a pessoa mais certa pra isso ou não. Mas ele quis pelo menos mostrar uma oposição. E nem isso ele conseguiu. Ele levou, porta na cara de todo mundo. De federações, que teve seus salários aumentados, e de dirigentes dos clubes, que não apoiaram ele. Ele precisava de 4 clubes apoiando ele. E de 4 federações. Ele não conseguiu isso. Então, a partir de agora, vocês não podem falar nada. Vocês não podem reclamar. Porque foram vocês que escolheram o comando. Vocês que disseram que estavam satisfeitos com a atual gestão da CBF. Então não reclame. Porque a melhor forma de você mostrar uma indignação, seja dentro da CBF, seja dentro aí do setor público, né, da política pública, é tendo oposição. A oposição se fortalecendo frente àquela gestão que às vezes não está sendo eficaz. E vocês não fizeram isso. Vocês elegeram de forma unânime e ainda foram em um evento prestigiá-lo. Então não reclamem. Palmeiras não pode reclamar quando acontecer com o Palmeiras. São Paulo não pode reclamar. Flamengo não pode. Ninguém pode reclamar. Porque ninguém foi oposição. Foi unânime. Unânime. Todos estavam satisfeitos. Agora, vocês estão com o rabo amarrado um no outro, não estão? Então, fica quietinho. Não fala nada não. Porque vocês já tiveram, há 3 semanas atrás, o poder e a possibilidade de trazer uma oposição para disputar o comando. E fazer as coisas mudarem. Mas a política de vocês não permitiram isso. Vocês vão, engole. Você já ouviu aquela expressão engole o choro? Engole o choro e aceitem. E isso vai acontecer, viu? Em todas as rodadas, em vários momentos. E não adianta vir com mimimi, com lero-lero, não. Não foram vocês que escolheram esse caminho? Então agora vocês vão ter que suportar ele provavelmente até 2030. Até 2030. Isso é uma parada, galera, que revolta. Que revolta, porque você não quer tirar a legitimidade da reclamação. Só que há 3 semanas atrás eu falei pra vocês, a partir de agora, nenhum dirigente no futebol brasileiro vai poder reclamar de nada. Lembra quando ele foi eleito que a gente fez aquele vídeo e eu vim aqui e eu falei? A partir de agora, nenhum dirigente vai poder reclamar de nada. Então vocês não podem reclamar de nada porque vocês reelegeram com unanimidade. Se vocês tivessem sido uma oposição, eu falaria assim, não, mas espera aí, eles foram oposição. Então eles têm todo o direito de reclamar. Só que vocês não foram oposição. Vocês tiveram a possibilidade de ser oposição e vocês não foram. Então fiquem quietos. Fiquem quietos. Engole a seco que vai ter muitos e muitos outros que vai acontecer ainda, tá? E no áudio que foi divulgado pelo VAR, eles interpretaram no áudio, até coloquei lá na rede social vizinha, eles até interpretaram o seguinte, que o jogador ele rela primeiro na bola.
Então o primeiro entendimento do VAR inicial foi de que não havia sido pênalti no áudio que eles divulgaram. Ó, ele rela na bola. Porém, a bola ela não sai no domínio do jogador. Ele relou na bola, só que ele não conseguiu tirar a bola do domínio do Rafael Veiga. E aí ele calçou a ponta do pé do Rafael Veiga e o jogador caiu. Se aquele impacto ele foi suficiente ou não para derrubar o atleta, aí, meu amigo, só o próprio atleta vai saber. Porque aí envolve questões físicas e tudo mais. É aquele negócio, eu posso te dar um empurrão e você pode não cair. Eu posso te dar um empurrão e você pode cair. Daí vai depender muito do contexto de cada um, da questão física de cada um. Então foi por isso que eles alegaram que aquilo foi um pênalti. Eu continuo achando forçado o pênalti. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu até entendi a explicação do VAR. Eu não acho a análise deles de toda ruim. Assistindo a análise deles, eu até entendi a forma como eles analisaram. Porém, ainda assim, eu acho um pouco forçado determinar um pênalti ali. Não, eu tô sendo sincero, gente. Eu tô sendo sincero. Eu acho um pouco forçado. Mas É isso. É isso. Foi marcado o pênalti. E aquele negócio. Ninguém agora tem moral pra reclamar porque todo mundo passou a mão na cabeça da CBF na eleição de seu chefe máximo aí. E muita gente criticou o Abel Ferreira ontem pela coletiva, por não ter falado do pênalti na coletiva. Gente, esquece. Esquece. O que eu sempre venho e falo aqui pra vocês? Que os clubes eles têm que lutar por uma melhor arbitragem no momento que a temporada não estiver caminhando. Porque no momento que a temporada estiver caminhando, o técnico não vai chegar a sentar na coletiva e falar assim, olha, o pênalti que deram pra gente não foi pênalti. O técnico não vai fazer isso. O dirigente do Palmeiras não vai fazer isso. E a responsabilidade, a culpa não é do Palmeiras. A quem escolhe a arbitragem, quem escala os árbitros, quem treina os árbitros, quem contrata árbitros, não é o Palmeiras. É a Confederação Brasileira de Futebol, essa que foi apoiada por todos os dirigentes. Mais uma vez, eu coloco essa observação aqui. A partir do momento que você aceita, você não pode mais reclamar de nada. Beleza? E o seguinte, meus amigos, nós tivemos outros resultados. Vamos dar uma olhadinha na classificação aqui do Campeonato Brasileiro? Vamos ver como que tá a classificação? 2 rodadas só, ainda é muito cedo. Corinthians divide a liderança, né, com o Internacional, com 4 pontos em 2 partidas jogadas, com 1 vitória e 1 empate. Ambas as equipes, né? Mesmo saldo de gols, mesmo tudo. Igualzinho. Então eles dividem ali a liderança. Aí vem em terceiro lugar o Ceará. Olha só o Ceará também com 4 pontos. 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Só que no saldo de gols tem menos que o Internacional e que o Corinthians. Em quarto lugar, o Fortaleza, que vem também com 1 vitória e 1 empate. Quinto lugar, o Botafogo, com 4 pontos. Sexto lugar, Flamengo, com 4 pontos. Sétimo lugar, Palmeiras, com 4 pontos. E aí depois, oitavo, Juventude. Nono, Fluminense. E no Z4, vamos descer lá no Z4. Mirassol em 17º lugar, com 1 ponto. Sport Recife com 1 ponto. Atlético Mineiro. Cara, o Atlético Mineiro tá me surpreendendo negativamente, viu? Negativamente. Eu achei que ia ser uma equipe que... Vamos ver. Segunda rodada ainda. Tem muita água pra passar debaixo da ponte, mas estão me surpreendendo negativamente mesmo nesse início. E o Vitória em 20º com 0 pontos. Então essa é a classificação do Campeonato Brasileiro com 2 rodadas até aqui. Extremamente precoce, muito no início ainda. Isso não significa nada. Flamengo venceu o Vitória. Uma vitória que foi importante para os caras que tinham também empatado no primeiro jogo contra o Internacional. Começaram com o primeiro jogo difícil também, assim como o Palmeiras começou contra o Botafogo. Os jogos foram no mesmo horário, eu não assisti os jogos, mas eu vi os gols depois e, mano, que belo lance, né? Com um belo gol ali do Arrascaeta, mostrando que mesmo com a questão física, às vezes um pouco comprometida, não estando 100%, o Arrascaeta, cara, na minha opinião, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Só que, fisicamente,
ele, infelizmente, tem as suas limitações. Eu acho até que ele teria muito mercado dentro da Europa em clubes ali de primeira prateleira, pela qualidade que ele tem. Ele é um jogador com muita qualidade, é um jogador inteligente. Ele é aquele cara que tem qualidade e também é inteligente. Só que a questão física realmente acaba comprometendo um pouco as temporadas que ele faz. E até o Felipe Luiz, entendendo isso, tem uma estratégia diferente para que ele sempre consiga ser aproveitado dentro da equipe do Flamengo, né? O técnico até falou sobre isso na coletiva. Aquele jogador que, se ele tiver fisicamente 100%, ele se torna um jogador muito letal, muito perigoso mesmo, e tem uma categoria absurda, né? Pô, aquele gol meio de biquinho que ele fez ontem, em uma jogada individual, sozinho, faz o gol ali, com um chute perfeito o chute dele. Além disso, o Felipe Luiz na coletiva também falou sobre uma expectativa de retorno do Pedro. Então existe a expectativa para que o Pedro retorne na Libertadores no meio da semana, na quarta-feira. Obviamente que o Felipe Luiz ele não garantiu, ele não cravou isso. Existe a necessidade sim de uma consulta, de uma conversa com o departamento médico para saber sobre as condições do atleta. Mas os torcedores do Flamengo estão muito ansiosos por ver o Pedro de novo. Até porque a equipe do Flamengo ela é uma equipe que cria muitas oportunidades, mas não tem convertido essas oportunidades. O técnico Felipe Luiz até falou sobre isso na coletiva. E eu gosto do Felipe Luiz por causa disso. Eu acho que ele é um cara sensato, coerente, que traz as justificativas para o torcedor, que é claro com o seu torcedor, e ele fala, ó, a gente precisa melhorar o terceiro bloco. É o terceiro bloco que precisa melhorar. E ele já vem falando isso em várias coletivas. Ele vem batendo nessa tecla. Ele é muito claro quando ele fala que o time precisa converter melhor. Que ele tem estado feliz com os resultados, a equipe tem entregado muito, o time tem conseguido vitórias heróicas, como ele classificou a vitória de ontem, mas que é necessário a melhora ali na conversão em gols. Porque o Flamengo cria muito e acaba, consequentemente, errando muito também. E uma hora, esses erros podem comprometer. Ontem mesmo estava 1-0, né, com o gol do Arrascaeta. E aí o Vitória, numa bola que foi desviada ali, empatou. Aí o Bruno Henrique vai lá e faz o gol, quase terminando o jogo, bem próximo, né, encaminhando para o fim da partida, faz o gol, que acaba salvando os 3 pontos do Flamengo. Então é justamente nesse ponto de você converter as chances, né, porque o Flamengo criou inúmeras chances antes de tudo isso acontecer, antes do gol do Vitória em si. E uma marca importante também que o treinador do Flamengo está prestes a conseguir é chegar ao mesmo número de invencibilidade ou até ultrapassar o Jorge Jesus. Isso porque, desde que assumiu o Flamengo, o Felipe Luiz ele tem apenas uma derrota. E muita gente vai falar assim, mas teve o campeonato estadual, que é um nível inferior. Mas o Felipe Luiz ele assumiu a equipe ainda no restante da temporada passada. Inclusive disputando finais na Copa do Brasil, disputando jogos importantes no Campeonato Brasileiro e também disputando aí, Supercopa contra o campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que foi o Botafogo. Então teve jogos importantes que o Felipe Luiz fez sim, disputou sim. 27 jogos de invencibilidade, que é o que ele tem atualmente, é um número extremamente alto. E só para vocês terem uma ideia de comparação, eu não estou comparando os trabalhos dos dois, tá? Pelo amor de Deus. Até porque o Abel ele tem 5 temporadas já no futebol brasileiro. Mas eu comparo alguns números focais, alguns pontos focais, como por exemplo o Abel. O Abel teve 20 jogos de invencibilidade. Foi o maior número que o técnico do Palmeiras conseguiu até hoje. Entre o Palmeiras jogando bem, jogando mal, conseguindo às vezes vitórias na Bacia das Almas, o Abel ele conseguiu 20 jogos de invencibilidade. O Felipe Luiz ele chega a 27 jogos. Obviamente que o Abel tem uma carga de títulos muito grande. Não adianta você só ter invencibilidade e aí chega, sei lá, numas oitavas de finais de Libertadores, de Copa do Brasil, você é eliminado. Pronto, acabou a tua invencibilidade e ela não adiantou pra muita coisa porque te eliminou de competições importantes. Mas é um número interessante a você alcançar, que vai trazendo consistência ao elenco. Vocês lembram quando o pessoal falava que o Abel tinha o pacto lá? Vocês lembram?
dessa brincadeira do pacto? Por quê? Justamente por causa dessa consistência entre jogar bem e jogar mal, mas sair com resultado positivo. É isso que o Abel busca de novo no Palmeiras. É por isso que tanta gente está bajulando o Abel ainda, mesmo com a vitória de ontem, que foi ridícula, que foi feia, mas tá todo mundo falando assim, não, o Palmeiras está voltando a ser aquela equipe que sofre, mas sai com resultado positivo. É diferente quando a gente sai com resultado positivo, onde todos os nossos gols foram de pênalti. Eu não vou mudar minha opinião. Agora, o Felipe Luiz alcança essa invencibilidade de 27 jogos, ele tem apenas uma derrota. Ele tem mais títulos do que derrota. Ele já tá com 3 títulos pelo Flamengo, há pouco tempo de gestão, 27 jogos de invencibilidade e pode bater aí em breve os números de Jorge Jesus. O que é considerado pelo torcedor do Flamengo números e valores muito, muito importantes, porque mostra a cultura que o técnico tem carregado com esse elenco do Flamengo e principalmente solidez e consistência. Entre partidas boas, mais ou menos, e ruins, consegue vitórias. Tira vitórias ali da cartola. Tá bom? Coloca nas opiniões, pessoal. O que vocês acham sobre tudo isso que a gente conversou? Tamo junto. Boa segundona pra todo mundo. Valeu, falou, até mais.